dentro dos inúmeros pacotes e possibilidades de análise que o R oferece, nós vamos trabalhar aqui com um conjunto de ferramentas que gira em torno do pacote Tidyverse. Vamos ver um pouco mais sobre a ideia de uso do Tidyverse. Vamos utilizar o Esquisse, que é uma interface gráfica para a construção de gráficos a partir da lógica do ggplot, que é a concepção gráfica dentro do pacote Tidyverse, e vamos ver como essa ferramenta pode nos ajudar nessa fase de análise exploratória dos indicadores sociais e para pesquisa com dados sociais de maneira geral. O pacote Tidyverse é, na verdade, uma coleção de pacotes. Ele foi criado pela equipe do RStudio, liderada por Hadley Wickham, com a ideia de criar recursos que facilitassem a análise de dados. O R ele foi concebido a partir do S+, principalmente como um programa de análise de dados, obviamente, mas de análise estatística de dados. A análise estatística, obviamente, é o coração da análise de dados, mas há outros passos necessários na análise de dados que vão além e, às vezes, seguem caminhos diferentes da análise estatística estritamente. Por exemplo, a manipulação dos dados, a extração de informação dos dados, né, a mineração de dados, a construção de modelos a partir da necessidade de você cruzar as informações e, obviamente, em algum momento, essas informações utilizam dos recursos estatísticos. Então, a ideia do pacote Tidyverse, da equipe do RStudio, chefiada aí por Hadley Wickham, foi construir dentro do R uma ferramenta adaptada à análise de dados, na visão deles, adaptada à ciência dos dados, né, mas utilizado por várias áreas, não só a área de ciência dos dados, como um campo específico do conhecimento. Né? O pacote Tidyverse tenta, a ideia, o projeto dele é tornar mais fácil e mais consistente em termos de entendimento do código para quem está escrevendo, quem está fazendo a análise, e para quem vai posteriormente pensando numa equipe ou na divulgação do resultado, na reprodutibilidade do resultado, para quem vai posteriormente acompanhar os resultados do estudo ou da pesquisa. A ideia Tidyverse, a ideia é juntar as palavras Tidy e Universe, né? Então é o universo Tidy. Tidy data quer dizer, são os dados organizados, os dados que nós trabalhamos com análise de dados sociais, chamamos de tabelas retangulares, né, onde você tem um dado padronizado, né, que a gente tem para análise de registros, de enquete, de surveys, né, do censo. Cada linha corresponde a um caso numa tabela e cada coluna a uma variável. Então, são dados organizados. Esses são os Tidy Data, e o Tidyverse é o universo de ferramentas que cuida desses dados organizados. Então, a primeira parte dessa ferramenta é utilizada, que é o dplyr, que é utilizado exatamente para organizar os dados nesse formato. Quando você não tem o dado originalmente, ele está em forma de lista, então você organizar eles no formato retangular, no formato de Tidy Data. E nós vamos utilizar outras ferramentas também, a ferramenta do Ply e outras, para não só organizar, mas para extrair informação, organizar, selecionar variáveis, filtrar casos, computar estatísticas. Então, ele vai nos ajudando bastante com essa ideia. Esse é o conjunto de dados, de pacotes que o Tidyverse traz, né, o dplyr, né, nós temos lá o dplyr, o ggplot, que é o pacote gráfico, né, o
TidyR, que vai transformar os conjuntos de dados, data frames do R, no formato, o formato Tidy do Tidyverse é um formato data frame, como do R, só que com alguns recursos adicionais. Um formato data frame, para quem já usou o SPSS, seria o dataset do SPSS, ou o dataset de um programa como o SAS, né, como o SAS, ou uma planilha do Excel se organizada dessa maneira, com as variáveis, em cada coluna sendo as variáveis e as linhas sendo os casos, né? Depois nós temos outros pacotes, né? Pacote para leitura de dados, para trabalhar com dados categorizados, trabalhar com strings, com textos, né? E um pacote para programação funcional, porque nos ajuda a evitar, né, de ficar fazendo loops quando a gente precisa criar funções. Então ele nos ajuda a criar uma lógica funcional dentro do pacote. Nós vamos utilizar bastante aqui, né, o read R para ler as tabelas, o tidyr automaticamente, nossas tabelas vão ser convertidas, né, no formato Table, que é o formato de tabelas do R, né, que equivale a um data frame. Vamos utilizar o dplyr bastante e o ggplot, que é o programa, o pacote que faz a construção dos gráficos, né? Uma ideia básica, então, nessa concepção do Tidyverse está na ideia da gente construir fluxos de trabalho com o nosso código. Nosso código ele poder ser representado por fluxos de trabalho, né? E há uma publicação, né, do Hadley Vick e do Garrett Grolemund, que é R para Ciência dos Dados, R for Data Science, uma publicação que está disponível gratuitamente na versão online, no site do pessoal do Tidyverse, e que explica de maneira detalhada o uso dessa concepção, dessa ferramenta que nós vamos adotar aqui, então, no nosso curso, né? Os passos da pesquisa concebida dessa maneira, enfim, qual que é a ideia, qual que é a lógica do pacote Tidyverse, né? A instalação do pacote, né, é feita através do install package Tidyverse, e quando se faz essa instalação, todos os pacotes são instalados de uma vez. Pode ser instalado também um a um, instalar o dplyr, o ggplot, mas a ideia é a gente instalar todo o universo Tidy de uma vez só com o Tidyverse e poder utilizar essas ferramentas sempre que necessário, porque uma vai chamando a outra, então elas se integram. Vamos ver um exemplo de como trabalhar dessa maneira. A principal ideia do uso do Tidyverse é conseguir construir o nosso código de análise como um fluxo, reproduzindo a ideia do fluxo da análise de dados que a gente vai produzir para chegar aos resultados que vamos expor para debate, para discussão nos textos, relatórios, teses, artigos que nós vamos produzir. O Tidyverse, o conjunto de ferramentas, então, ele tem como filosofia facilitar o trabalho, tornar mais ágil o trabalho do R, facilitar a documentação também, mas principalmente essa ideia do fluxo de trabalho. Vamos tentar ler o código que a gente gera sempre como uma representação de um fluxo de trabalho. Muitas vezes, quando a gente começa a trabalhar com análise de dados, com o R principalmente, a gente vê um código, um script, como um embaralhado de letras, né? Um monte de letras, de símbolos, mas vamos pensar não nos símbolos, nas letras, não, vamos pensar como um fluxo, né? Um fluxo que segue a lógica da sequência da análise de dados. Vamos tomar como exemplo uma base de dados da pesquisa global social, Global Social Survey, que tem
um tipo de levantamento feito com várias pessoas durante vários anos, em vários países. No caso aqui, vamos pegar um recorte com os Estados Unidos, filtrando os dados de 2011 a 2014. Esse material está no pacote do R chamado dados, e no conjunto, na tabela chamada questionário dentro dos dados. Esse pacote de dados é um pacote que foi traduzido, são dados utilizados com frequência, com recorrência em vários exemplos, vários exercícios do R, são dados em inglês, e um grupo de pessoas aqui no Brasil, ligado a algumas organizações, o grupo R Ladies, o grupo Curso R, e várias pessoas envolvidas com a difusão do uso do R na comunidade brasileira, traduziu esse pacote, esses dados para uso em ensino no Brasil. Então, vamos usar aqui, então, o pacote de dados, então, um questionário, para podermos entender como que essa nossa análise, como um fluxo, ela funciona, né? Vamos tomar aqui, então, como base, então, o nosso código aqui como fluxo, né? Vamos ver aqui, então a gente tem aqui dos dados do questionário, o pipe, né? Esse aqui é o pipe Magritte, que utilizado antes do R, agora possui um outro tipo de pipe, né? Vamos ver isso também mais adiante, mas vamos pensar aqui. Então, isso é o pipe, imagina que isso aqui é uma seta que faz a transferência de valores, então, do primeiro conjunto de dados para a sequência seguinte. Então, aqui vai pegar os dados questionários, faz, né, uma sequência para filtrar o ano. Então, vamos trabalhar com o ano de 2011 a 2014, vamos passar para o filtro seguinte, vai retirar os valores ENA, os valores omissos, os valores ausentes, né, na variável idade, segue, manda para filtrar, então, a variável partido, onde dentro de partido, em partido nós temos fortemente democrata e fortemente republicano, né? E vamos seguir, então, para filtrar por religião nos Estados Unidos. Então, onde dentro da variável religião nós temos protestantes católicos, né? Então, vamos selecionar os fortemente democratas, fortemente católicos, em protestantes que têm religião protestante católico entre 2011 e 2014. Vamos filtrar aqui também, tirar na hora de TV, a hora que as pessoas passam na frente da TV, os valores também ausentes, e vamos enviar isso então para o ggplot, né, que é o gráfico, o gerador de gráficos do Tidyverse, né, GG de gramática dos gráficos, plot de gráfico, né, de plotar, então plota com a gramática de gráficos, e ele vai então gerar aqui as funções, vai escolher como elementos estéticos aqui o X, o valor de partido, Y horas na TV, vai preencher o resultado com a variável religião, vai criar um boxplot, um tipo de gráfico boxplot, vai colocar as cores, né, na escala, né, na direção que as cores vêm, na direção 1, e usar o tema mínimo, que é um dos temas pré-configurados do ggplot. Tá? Então, esse aqui é um conjunto de ggplot, só para a gente ter claro aqui. Por que no ggplot nós passamos os parâmetros com mais e não como com um pipe? Né? Porque dentro do ggplot, primeiro o ggplot ele foi construído, ele foi pensado, ele foi o primeiro pacote dentro disso, depois que virou o Tidyverse, criado pelo Hadley Wickham. Foi a tese de doutorado dele, né? E ele transformou a tese de doutorado dele, a concepção do orientador dele, que o gráfico deveria ser feito por gramáticas, né, ou seja, camadas, vamos pensar a gramática do gráfico como camadas. Então você faz o fundo, faz as escalas, os eixos, depois você plota, né, os pontos, e assim você vai criando qualquer tipo de gráfico que você quiser, pensando ele em camadas. Então o ggplot foi criado antes de existir a ideia do pipe, né? Mas também porque é o seguinte, no ggplot nós não estamos, a concepção do... Então por que não trocar, né, o mais pelo pipe? Primeiro porque é complicado, porque já existe uma base enorme de códigos operando no mundo inteiro com essa notação. Mudar a notação
implicaria que as pessoas teriam que mudar o código para poder se tornar compatível com as versões atualizadas. Mas também por outra ideia, pela própria concepção do ggplot. Aqui nós não estamos passando a informação de um para o outro, mas estamos adicionando camadas no gráfico. Então nós abrimos o gráfico, então pegamos os valores que vieram aqui dos dados filtrados, passamos para o ggplot. Aqui nós começamos a acrescentar. Então esses valores eles vão para a variável x e y, para a variável de preenchimento, fio. Agora a partir daqui nós estamos acrescentando camadas ao nosso gráfico. Então por isso que o ggplot ele segue a lógica do mais. Mas vamos ver então o fluxo dos dados aqui. Abrimos os dados, filtramos, e geramos um gráfico. Essa representação ela pode ser pensada de maneira esquematizada com a análise de dados que a gente vai fazer de maneira geral. Então, sempre essa análise. Nós temos aqui o pacote, então, read do Tidyverse vai importar os dados, né? Dplyr vai fazer a manutenção e a manipulação dos dados, e o ggplot vai fazer a geração de dados. Se a gente quiser salvar os dados, vamos utilizar salvar os dados como uma tabela dentro do próprio R, né? Se formos exportar os dados, vamos utilizar o read_r. Se formos salvar como uma tabela dentro do próprio R, nós vamos utilizar o R básico. Nós vamos ver lá então, do read_r. Então nós temos importar a base de dados, com o pipe. Então o pipe significa uma setinha no nosso fluxo. Nós vamos enviar essa informação. Podemos utilizar o pipe Magritte, que é o que está utilizando ali naquele exemplo de ggplot, ou podemos utilizar o pipe moderno que o R criou recentemente. Então a equipe do R, do Core Team, que desenvolve o R, passou a adotar, então, esse pipe aqui, que é um sinal, uma barra vertical, com um sinal de maior, em substituição. Ele é um pouco diferente, né, nas funções dele, né, do que o Magritte que é esse aqui, que é o sinal de porcentagem, maior porcentagem. Por que não só colocar o maior para setinha? Por que colocar porque se colocar só o maior, o R vai entender que você está querendo fazer uma operação de comparação para saber qual valor é maior. Então você tem que colocar alguma coisa antes para criar um novo símbolo, né? Então eles criaram esse pipe aqui. Ele é um pouquinho diferente do pipe do R, mas vamos utilizar ele de maneira intercambiável aqui, né? Então é a seta. Vamos pensar no pipe como uma seta. Então nós passamos aqui de importar os dados para limpar e organizar os dados. Vamos utilizar o dplyr, né, para selecionar casos, né, a função select, né, e outros, né, vamos utilizar para selecionar as variáveis, né, vamos criar e modificar variáveis com as funções mutate e outras dentro também do dplyr, né, vamos filtrar os casos, como fizemos ali naquele exemplo com o filter, né, dentro do dplyr, e vamos computar estatísticas utilizando a função summarize também do dplyr, né? E aí vamos salvar os dados em outra tabela, ou podemos gerar gráficos, e aí, então com o ggplot2. Por que ggplot2? Porque existiu o ggplot1, e depois o Hadley Wickham criou o ggplot2, né, que é uma versão moderna do ggplot1, e utiliza-se hoje, então, o ggplot2 para gerar os gráficos. Então, podemos da estatística diretamente, ou do resultado que nós temos gerar os gráficos, podemos salvar para gerar gráficos posteriormente. Tudo isso com o pipe. Lembra aqui, olha aqui, que para computar a estatística, por exemplo, e salvar, não só computar a estatística, é para sair do resultado aqui do que nós filtramos, selecionamos, né, e quisermos salvar esses dados, nós vamos utilizar o operador de atribuição do R, não um pipe. Então, você não salvar no disco. Para salvar no disco, você pode salvar com o read_r, com o pipe. Mas para gerar uma tabela TIB ou um data frame dentro da própria memória do R, dentro do ambiente do R, nós utilizamos a variável de atribuição, que pode ser atribuição com a seta assim, ou atribuição também ao contrário, né? Que é mais utilizado, inclusive, no R, né? Na minha preferência, eu prefiro fazer a atribuição ao final
de todas as variáveis, utilizando então essa notação, mas a maioria das pessoas utiliza o R primeiro fazendo a atribuição da variável com essa notação aqui. Mas é isso aqui, o sinalzinho de atribuição do R, que a gente vai usar bastante. Então você faz a atribuição com o operador de atribuição do próprio R, não com o pipe. Por quê? Porque o pipe não cria objetos, ele passa valor da função anterior para a função seguinte, mas ele não cria um objeto novo na memória do R. Para criar um objeto, um data table, um table, um vetor, você precisa utilizar o operador de atribuição, que é esse operador que vai criar uma variável nova na memória do R. Tá? E aí nós vamos utilizar o pacote esquiz como o nosso guia de ajuda visual para construirmos inicialmente essas funções, para nos ajudar a construir essas funções. Depois nós podemos refinar dentro do próprio R, programando ali, escrevendo no código, tá certo? Então o esquiz ele vai criar para a gente esse código aqui, esse código foi criado dentro do esquiz. Então, essa é a ideia do fluxo de trabalho que nós vamos fazer com o Tidyverse, com o esquiz, para análise de dados com os indicadores sociais e os dados de pesquisa social em geral que nós vamos trabalhar, e serve para qualquer outro tipo de dado também, dentro dessa concepção da análise de dados como um fluxo de uma sequência, né, de passos que você dá, começando com a importação dos dados, manipulação e limpeza, depois a seleção do que você vai trabalhar, casos e variáveis, computar valores estatísticos, se for o caso, e gerar a saída, que pode ser um relatório, pode ser um gráfico. Dentro dessa concepção, Tidyverse vai ser a nossa ferramenta básica de trabalho, e o esquiz vai ser nossa primeira abordagem para nos ajudar visualmente a construir esses passos, e depois a gente vai refinando de acordo com o nosso interesse. Bom, vamos ver um exemplo então de como usar o pacote esquiz para nos facilitar o trabalho da primeira aproximação, a primeira exploração visual dos dados, com a ideia do fluxo de trabalho do pacote Tidyverse. Depois vamos pegar o código gerado pelo esquiz e poder colocar no nosso próprio script. Primeiro vamos criar um script, Ctrl+Shift+N, clicando em File ou no botãozinho verde. A gente pode salvar o script clicando no disquetezinho, clicando em Ctrl+S. Algumas pessoas se confundem, às vezes o disquete não aparece para salvamento, porque ele já foi salvo, ele não tem o que salvar. Quando você modifica alguma coisa, ele volta a aparecer o disquetezinho aqui, e você pode então salvá-lo com Ctrl+S ou clicando no próprio disquete. Se o disquete não aparecer, é porque você não precisa salvar, porque já foi salvo o arquivo. Vamos instalar os pacotes, se você não fez ainda, se você não tem instalado na sua máquina, o Tidyverse, o pacote esquiz e o pacote dados. O pacote dados é um pacote que contém vários dados que são utilizados comumente em exercícios de manuais do R, que uma equipe de pessoas aqui no Brasil traduziu para o português. Então vamos utilizar esse pacote de dados, por exemplo, que vamos trabalhar agora. Vamos carregar os pacotes, vamos instalar os pacotes e vamos carregar o Tidyverse para a memória então do R, para podermos trabalhar com ele com a função library. Então, com o library, a gente carrega o Tidyverse. Da primeira vez que você for carregar ele pode apresentar algumas mensagens, informar, por exemplo, que ele está substituindo algumas funções, porque o Tidyverse ele se sobrepõe a funções básicas do R. Tudo certo, vamos trabalhar e vamos executar, então, o esquiz. Vamos escrever aqui esquiz, esquiz significa que eu estou informando para o R que eu vou utilizar a função esquiz R, esquiz-R, de dentro do pacote esquiz. Então eu não preciso carregar o pacote esquiz para poder executar. E eu vou colocar o parâmetro browser para poder executar viewer igual a browser. Uma outra forma de executar o esquiz é com a opção dos add-ins, que você vai, ao você colocar, ele vai se instalar aqui e vai aparecer para você como uma opção de trabalho, né?
E aí você pode executá-lo também, né, por esse menu, né, de add-ins, né? Então você vai executar o Esquisse, né, com ggplot2 Builder, é o nome que ele vai aparecer aqui dentro do pacote Esquisse, tem o seu add-in. Então, vamos usar aqui pelo browser, porque a tela fica maior dentro da tela que ele coloca ali, ele vai usar dentro do viewer do próprio RStudio, e às vezes para alguns computadores essa tela fica muito pequena, você não consegue selecionar todas as opções. Então, sugestão, vamos executar o Skisser não pelo add-in, pelo menu de add-ins, mas pelo próprio, como uma função pelo próprio script, ou diretamente no console do R. Vamos executar então o Esquisse. Ele vai abrir então uma janela no browser. Bom, essa é a aparência do Esquisse, do pacote Esquisse, que roda como um serviço Shine, que é um serviço que o RStudio desenvolveu para a criação de dashboards e outros recursos interativos com o R. E o Esquisse utiliza esse recurso para a gente poder interagir então com os dados e poder fazer uma análise exploratória. O pacote ele foi criado pelo próprio o próprio Hadley Wickham, que criou o pacote ggplot, é o engenheiro-chefe da equipe lá do RStudio, e um dos criadores, dos mentores do Tidyverse. A ideia é facilitar, né, que as pessoas usem o ggplot e possam também explorar os dados, né, que é isso que nós vamos utilizar aqui nesse curso, explorar os dados para que você possa, de uma maneira rápida e visual, contemplar as possibilidades de análise de dados. O Esquisse também ele foi criado, um dos coautores é o Bart Scholler, que é um estatístico também que trabalha bastante com visualização de dados, e então é um pacote bem cuidado para ajudar a gente nesse trabalho de análise exploratória de dados. Então, o Esquisse não é apenas para facilitar, o objetivo dele, a gente pode usar ele, né, não apenas para facilitar a edição dos comandos, não é um substituto para a edição de comandos visual, para substituição de comandos. O Esquisse, ele é uma ferramenta para exploração dos dados, é isso que a gente vai ver aqui como utilizar. O Esquisse permite que a gente trabalhe com vários tipos de gráfico, a gente vai ver isso ao longo do curso, né? Gráfico de dispersão, de barra, de coluna, de linha, de área, de pizza, vários tipos de box plot, vários tipos de gráfico. Mas agora vamos ter uma visão geral aqui dessa ideia do fluxo de trabalho, como que a gente pode explorar os dados com o Esquisse. Vamos importar então aqui os dados do pacote dados, né, que nós importamos. Vamos procurar aqui, ele vai localizar para a gente dados. Vamos selecionar dos dados então o data frame que nós vamos trabalhar então com o questionário. São vários dados, são vários data frames, né, utilizados como padrão então no R, vários exercícios, tutoriais, né? Nós vamos usar aqui o questionário, são 21.483 observações e 9 variáveis. Esse questionário é uma tradução, então, da pesquisa GSS, que é o Global Social Survey, é uma pesquisa feita no mundo inteiro, que no caso vai pegar um recorte para os Estados Unidos, para avaliar aspectos culturais, políticos e sociais dos países, né? Então, há uma amostra desse material aqui disponível no R para que as pessoas possam trabalhar, estudar, né? Fazer esses exercícios de simulação e vamos usar então a versão traduzida aqui pelo pessoal do R-Ladies, da curso R, é um grupo bacana de pessoas que trabalham fazendo essa tradução desse material para facilitar o ensino do R e o aprendizado, que as pessoas também autodidatas que estão querendo aprender o R possam acompanhar os manuais, tendo um
repositório de dados já traduzidos para português. Tá? Então vamos utilizar aqui o questionário, vamos importar os dados. Então as variáveis vão aparecer para a gente, né, aqui em cima, na primeira parte aqui do esquiz, né? Ele tem as opções de gráficos, né? Essas opções elas vão aparecendo automaticamente dependendo do tipo de dado que você colocar, né? No eixo X e no eixo Y. Nós temos aqui as opções Fill, Color, Size, Group, Facet. Facet é você criar vários gráficos, né? A partir de uma determinada variável, e temos aqui as opções, né? Podemos adicionar os títulos, as opções do gráfico, a aparência, que a gente vai mudar as cores, né? Essa parte nós vamos explorar muito, que é a filtragem dos dados, né? E, por fim, o código que nós estamos... que vamos gerar aqui, a gente vai poder pegar esse código e copiar para o nosso clipboard ou inserir diretamente no script. Vamos lá começar então. Vamos pegar aqui, vamos supor que a gente queira saber aqui as pessoas por partido, né? Então vou botar no eixo X aqui, por partido, quantas horas de TV as pessoas assistem por partidos nos Estados Unidos. Né? Então primeiro ele cria um histograma, porque eu botei partido, né? Ele vai dar esse aviso, ele quer dizer que contém a variável horas, TV contém valores missing, valores ausentes, né? Então todos os avisos, é importante você ler, saber o que se trata, né? Mas não é um problema que vai interromper a geração do seu gráfico, um warning. Quando você tiver um erro, aí sim você tem que parar e ver, porque ele vai parar a execução do programa. Então, no caso aqui, ele está nos avisando que contém valores ausentes, né? E vamos fazer aqui vamos transformar esse aqui num box plot, né? Para a gente poder analisar. Ele vai dar o mesmo aviso lá de que contém valores precisam ser tirados do nosso box plot. Vamos colocar a definição da religião, preencher as cores aqui por religião, né? E vamos então filtrar os nossos dados aqui, né? Então vamos entrar aqui nos nossos dados. Primeiro tem os dados de 2000 a 2014, né? Vamos botar os dados, os últimos aqui, de 2000, mais de 2011, né? Até 2014, porque tem 2010 e 2014. Então qualquer valor acima de 2010, para a gente poder pegar a pesquisa que vai só o 2014. O Estado Civil não importa, nós não estamos usando idade, vamos usar todas. Vamos retirar os casos NA, os casos ausentes da idade, né? A raça também não estamos trabalhando agora, a renda, né? O partido. Vamos retirar todos os partidos e vamos selecionar aqui os partidos, que são as pessoas que são fortemente democratas e fortemente republicanos. Vamos comparar o tempo de TV nessas duas categorias aqui. Tá? Vamos também tirar todas as religiões, vamos comparar entre católicos e protestantes para facilitar a nossa análise aqui, para a gente ver um contraste. Vamos tirar os avisos, tá? Vamos tirar esses casos de NA. Tá? Então as denominações agora também não tem muito sentido. Horas na TV toda, mas vamos tirar também os casos ausentes de horas na TV. Tá? Então foram removidos aqui nossos casos ausentes. Temos a religião protestante, partido, a idade e o ano. Bom, vamos ver então como ficou o nosso gráfico, né? Então nós temos aqui o gráfico, né? Então fortemente democrata, né? Então nós temos aqui as pessoas que são
nesse lado aqui fortemente democrata, né? Aqui nós temos os fortemente republicanos, né? A gente pode ver que a análise aqui do nosso Blogspot, a mediana aqui de tempo de horas na TV dá alguma coisa entre 0, né? Entre 0,5 daqui mais ou menos 2 aqui, então a mediana de quem é protestante, né, protestante, nós temos que é o azul e o rosa, o católico, a mediana um pouco maior. Os pontinhos aqui indicam os casos extremos, né, os casos que são os valores excedentes aqui em termos da distribuição dos dados, que extrapolam, né, a nossa distribuição de dados. Vamos aprender mais sobre isso também mais adiante, nos próximos módulos do curso. E a gente vê, então, que também entre os fortemente democratas e entre os fortemente republicanos, os democratas assistem, né, mais televisão, né, mas também há uma prevalência aqui entre protestantes, tempo de TV de protestantes e de católicos, né? São dados exploratórios, nós não podemos tirar conclusão nenhuma com relação a isso. As pessoas às vezes começam a trabalhar com esses dados e já querem tirar a conclusão. Nós estamos fazendo uma análise exploratória, estamos vendo quais são as possibilidades de análise, é isso que a gente vai fazer nesse curso aqui, né? Vamos ver então que para esse pessoal, então nós temos aqui uma diferença, né, entre católico e protestante no tempo de independente de ser católico ou se é republicano ou democrata, né? Protestantes nessa pesquisa, nesse survey, tendem a ficar mais horas na televisão do que os católicos. Vamos fazer um corte para as pessoas que ficam acima de 5 horas na televisão, né? Vamos fazer esse corte. Aqui nós temos, então, acima de 5 horas. Né? Vamos fazer um corte, então, para essa linha aqui, para a gente ver os valores extremos que nós temos e comparar se nesses valores extremos das pessoas que ficam bastante tempo, de fato existe ainda uma diferença entre republicanos e católicos. Só um exercício para a gente ver como explorar os dados. Então, nós vamos, nos nossos dados, vamos selecionar a variável tempo de horas de TV e vamos colocar aqui 5 horas ou mais. Cinco horas ou mais. Então, a gente pode perceber que entre as pessoas que assistem mais, há uma inversão. Católicos republicanos, né, entre as pessoas que assistem mais televisão, no geral, né, não faz diferença entre ser católico, entre ser republicano e democrata o tempo de horas na TV. Mas quando a gente pega as pessoas que ficam muito tempo na TV, mais de 5 horas, segundo essa pesquisa, então nós temos aqui uma diferença. Católicos tendem, né, tem uma mediana maior, né, o quartil superior aqui é maior, né, do que o dos republicanos, então, do que os protestantes republicanos. Então há uma tendência, né, nessa pesquisa de mostrar que católicos, entre os que ficam mais tempo na televisão, nós temos mais católicos do que protestantes, enquanto que os democratas a diferença é muito pouca, mas também há uma pequena mediana que é um pouquinho maior entre católicos e democratas. Como eu falei, a ideia aqui isso não é uma análise conclusiva. O que nós vamos fazer nesse momento, nesse curso, é começar a explorar as nossas hipóteses, ver quais são as possibilidades de análise, que questões nós podemos tirar desses dados, o que falta ser explicado, né? O que precisaria de mais profundidade, e assim a gente vai construindo a análise. E o SKIS vai ser uma ferramenta muito importante para a gente poder fazer isso, porque nós podemos aqui pegar o código, né? Ele vai gerar o código para a gente, né? Vamos inserir o código lá no script, né? Então ele vai fazer toda a filtragem do código, né? Vai gerar o ggplot aqui com a camada gráfica, tem todo o código certinho, né? Importando dos dados, nós fizemos lá. Vamos voltar aqui para o nosso
arquivo de dados, vamos voltar lá para toda a faixa de horas de TV, o gráfico original que nós temos, né? Então a diferença aqui, né? Protestantes veem mais horas de TV do que católicos, independente de ser republicanos ou não, né? E vamos enviar esse script agora, né? A filtragem diferente, vamos inserir esse script lá no nosso script. A gente pode também copiar para o clipboard, né? Para a área de transferência, o código gerado aqui. Vamos ver lá como ficou no RStudio esses dados aqui, como ficaram esses dados aqui no RStudio. Bom, vamos fechar então a janela aqui do Esquiz. Fechamos o Esquiz. E vamos fechar a janela também aqui no caso do browser que nós estávamos utilizando. De volta aqui ao RStudio, a gente vai ver que estamos no console do R e as informações, as mensagens que foram colocadas aqui são as mensagens de interação do Shine com o Esquiz, que estava rodando como um servidor da internet particular aqui no seu computador, né, criado por esse serviço do RStudio, né, potencializa então a criação de dashboards interativos, como que inclusive podem ser publicados na internet, com o serviço do próprio RStudio, veremos isso mais adiante. E algumas vezes quando você volta, você fecha a tela lá do Esquiz, o R não volta, o terminal ele continua esperando o Esquiz. Às vezes você fecha a janela do browser e esquece de fechar o Esquiz. Se isso acontecer, simplesmente você clicando no prompt, né, que vai piscando no console, basta clicar ESC. Clicando ESC, o console volta ao controle do R. Vamos limpar aqui o console, então as mensagens. Vamos aqui ver como está o nosso script. Ctrl Shift 1, eu vou ampliar a tela do script. E aí eu vejo, então, posso ver aqui que nós temos o script que nós criamos, né, lá no ggplot aqui. Né? Então, o primeiro script, né, ele pega os dados do questionário, ele transferiu aqui para o nosso trabalho aqui, né, replicando então aquela ideia de fluxo do trabalho que nós estávamos vendo, que é a definição, né, que nós vamos utilizar aqui com esse conjunto de ferramentas do Tidyverse. Então, aqui nós temos o uso dos dados, né, do pacote de dados, o questionário, né, que é a pesquisa da Global Social Survey. Né, então, nós vamos aqui filtrar o ano maior ou igual a 2011 e o ano menor ou igual a 2014, ou seja, acima de 2010, né, e 2014, então nós pegamos o ano de 2014, tiramos aqui então os valores ausentes de idade, né, e aí a setinha, né, vai passando a informação para o partido. Então, no partido, nós vamos pegar os partidos que dentro da variável partido tem fortemente democrata ou fortemente republicano. Né? A religião, dentro da variável religião, nós temos católico e protestante. Né? Filtramos as horas maior de 5, esse aqui foi o segundo gráfico que nós fizemos, né? O segundo. As horas entre 5 horas e 24 horas na TV, e também retirado os casos omissos, casos ausentes. Né? E depois foi passado esse conjunto para o ggplot, isso aqui, essas funções aqui, filter, do dplyr, né, do pacote dplyr, que faz a manipulação de dados, e passado então para o ggplot, que construiu suas camadas aqui no padrão. A gente vai mudar isso depois lá, ver as outras opções que tem, mas para gerar o gráfico. E aqui nós temos então o nosso segundo gráfico, na verdade, nosso primeiro gráfico, né, que nós geramos, que mostramos que não há diferença quando a gente pega o total
de casos, né? Então, o primeiro não há diferença, no segundo a gente vê um total de horas acima de 5 horas, né, na TV, a gente vê que há uma diferença, né? E assim, então, a gente vai construindo as nossas opções, né, para podermos fazer a análise exploratória dos dados. Muita gente, então, como eu disse, pensa no trabalho, principalmente quando você está começando a fazer um trabalho, um artigo, uma tese, um relatório, você pega o dado e quer gerar um gráfico bacana e já ter um resultado pronto na mão, né? Mas não é assim que funciona, né? Senão não teria a palavra análise de dados, né? Seria criação de gráficos, né? A gente faz análise de dados, então é analisar os dados, vamos esmiuçar, vamos comparar, vamos ver se existe impacto numa determinada faixa, mas não em outra. E aí sim a gente começa a fazer as perguntas. Por que isso? Por que acontece essa mudança, essa diferença num determinado aspecto, não outro? E aí você vai construindo o teu desenho de reflexão, de pesquisa, para poder chegar a conclusões mais adiante, mais ao final, né, você vai chegar à conclusão. Nós vamos ver como construir modelos analíticos, confirmatórios e causais, né, em outros cursos mais adiante. Agora nós estamos na primeira fase, vendo como formular as nossas hipóteses, extraindo informações dos dados que nos deem base para mostrar o caminho de aprofundamento da análise. Obviamente, a gente consegue tirar informações aqui já suficientes para produzir um relatório, um artigo, né, uma tese que já seja confirmatória, né? Mas isso se você já tiver um material analisado antes, mas no geral a gente vai utilizar essa ferramenta como nosso primeiro passo para da análise de dados, que é a parte exploratória. A gente vai usar aquela construção visual do esquice para a gente poder mexer com os dados, olhar, ver as variáveis, ver o que dá certo, ver o que pode que pode ser explorado em termos de análise futura, o que apresenta para a gente algo discrepante, o que mostra para a gente algum tipo de informação inesperada, enfim, a gente vai começar a explorar os dados. E o esquice, então, é uma ferramenta muito importante, porque vai nos dar, então, essa possibilidade rápida, visual, né, para a gente poder construir o nosso fluxo de código, né, para análise de dados, que vai ficar documentado, então, no nosso script, no nosso documento Markdown, no nosso relatório, no material final que a gente vai trabalhar. Para isso,